Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para o nosso bate-papo de hoje, terça-feira, 29 de outubro de 2024. Bom dia, Gláucia, bom dia, Samuca. Enviando aqui a setinha para comunicar que nós estamos ao vivo. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Terça-feira. Todos tenham uma terça-feira linda e muito abençoada. Que seja um dia de paz, de amor, de realizações. Bom dia! Gente, ontem nós falamos na live sobre os 4 compromissos, né? Baseado no livro de Dom Miguel Ruiz. E eu recebi muitas mensagens, sabe? Muitas mensagens, assim, pedindo para falar um pouco mais sobre o assunto. As pessoas gostaram muito, né? Do que nós abordamos ontem com os 4 compromissos. E aí eu trouxe, né? Hoje uma comparação entre os 4 compromissos e os saberes sistêmicos, né? E as práticas sistêmicas e a viver de forma sistêmica, que é o que eu procuro, né, fazer aqui na minha vida, na minha jornada, né? Para mim, os saberes sistêmicos são assim fundamentais, né, para que eu possa me locomover, e foram esses saberes, né, que resgataram a minha relação primeiro comigo mesma, né, que estava bem deteriorada. É óbvio que eu ainda tenho muitas coisas para caminhar, muitas coisas para melhorar, mas eu estava fora da minha própria essência, né? Depois que eu conheci as constelações, eu voltei para mim, né? E aí eu tenho feito uma caminhada muito mais leve. E também, né, com os meus familiares, melhorou muito a minha relação, a minha visão, né? Depois que eu conheci as constelações, com os meus pais, então, né? Não vou nem comentar, porque a relação se tornou uma nova relação. Então, eu vou fazer aqui uma comparação mesmo, né, dos pilares sistêmicos com o que a gente falou ontem na live sobre os 4 compromissos, que eu acho que tem tudo a ver, né? Nós vamos recapitular aqui, tá? Mas eu vou só falar para trazer os pilares, 3 pilares sistêmicos. Quais são? Equilíbrio, né? Nas relações entre o dar e o receber. Um faz uma coisa, outro faz uma coisa, um faz outra, né? Em relação de trabalho, em relação de amizade, em relação relacionamento afetivo. Isso só não é possível com os pais, porque não é possível a gente pagar a vida para os nossos pais. Como que a gente faz? A gente tem uma boa vida. A gente aproveita o que a gente recebeu, a gente aproveita, assim, da mais alta e elevada forma, né, gente? Às vezes, quando a gente é mais jovem, a gente às vezes está imaturo, a gente acha que aproveitar é passar a noite na farra, é beber, se esbaldar ali na bebida ou na comida em excesso. Isso não é saudável, tá? Isso não vai te levar para o mais. Isso, num longo prazo, vai levar para o adoecimento, né? Claro que a gente não está falando aqui de ser santo, ser puro, né? Às vezes, tomar sua bebida, sua comida e tal, tá tudo certo. Eu tô falando aqui de esbanjar, tô falando aquele excesso que te leva pro menos, né? Aqui não tem nada que pode ou não pode, né? Paulo falava, né? Tudo te é lícito, mas você tem que ver o que te convém, né? Mas nem tudo te convém. Então é o que realmente convém pra gente. Porque quando eu era jovem, eu tô falando isso porque quando eu era novinha, eu achava que curtir a vida era, às vezes, virar a noite, né? Não passar a noite ali em claro, né? Em festas e tal. Isso eu tava aproveitando. Hoje eu vejo que eu aproveito quando eu vou dormir cedo, quando eu acordo bem disposta, quando eu tenho um dia tranquilo, quando eu tenho energia para resolver e para enfrentar os meus desafios, né? Não ter que ficar correndo deles. Isso para mim que é hoje viver uma boa vida, mas claro, cada um tem o seu pensamento. Mas então a gente estava falando das 3 ordens, né? Ou das leis do amor ou das leis sistêmicas. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Tá? Eu estava falando do equilíbrio entre o dar e o receber. A hierarquia, quem veio antes tem a precedência, nossos pais são maiores do que a gente, nossos avós são maiores que os nossos pais, né? E
pertencimento, todos têm direito a pertencer. Então nós vamos ver isso, né, hierarquia, ordem, pertencimento, à luz dos 4 compromissos, tá? Que foi o que a gente abordou ontem no nosso bate-papo. Então, ele começa assim, né? A gente fez aqui algumas anotações. Pertencimento, seja impecável com a sua palavra, né? Porque muitas vezes a gente mesmo se exclui, gente, né? Então, dentro daquele primeiro pilar, né, que a gente viu nos 4 compromissos, seja impecável com a sua palavra, né? Nós fizemos aqui uma conexão com o pertencimento. Por quê? Porque nós precisamos fazer parte, nós precisamos nos sentir incluídos, né, ao sistema familiar ou algum grupo, né, onde a gente pertence, onde a gente está, né, nos grupos que a gente faz parte, nos sistemas que a gente faz parte, né, porque a gente fala sistema familiar, mas onde tem ali, né, mais de 2 pessoas é um sistema, né, no seu ambiente de trabalho ali tem o seu sistema corporativo, o seu sistema empresarial que você faz parte, né, onde você estuda, né, no seu grupo ali do bairro, grupo de vizinhos, todos são microsistemas que fazem parte de um sistema maior, mas onde você está inserido, todos aqueles microsistemas fazem parte do seu sistema. E é muito ruim quando a gente sente excluído, né? E às vezes, para quem não esteve ainda na pele, né, do excluído, eu falo que é uma sensação muito ruim, né? Todos temos direito, né, de pertencer. Ah, André, mas você é chata e eu não gosto do seu comportamento. Tudo bem, você não precisa, né, de gostar de mim, de ser minha amiga, de ficar aí na minha casa, eu ir na sua. Mas se a gente está num grupo e você exclui, né, a gente não tem noção do mal-estar que isso nos causa. E quando a gente exclui alguém, gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser excluído, porque tem uma lei aí, né, que nos rege, que é a lei de causa e efeito, né, de ação e reação. Então a gente planta o que a gente quiser, mas a gente vai colher o que a gente plantou. Isso não tem jeito, isso não é praga, isso não é maldição, isso é uma lei. Né? Se eu planto laranja, eu não vou colher maçã, eu vou colher laranja, não tem jeito, é uma ordem, não tem jeito de fugir disso. Bom dia, Si, bom dia, Claudinha, que bom tê-las aqui conosco. Então, gente, dentro, né, do pilar do pertencimento, né, a gente está fazendo aqui uma comparação com os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra, seja impecável com a sua postura, porque o verbo é energia, o verbo tem energia, o verbo é que abre, né, um portal. Uma vez uma amiga minha, a Débora Soldatelli, falou assim: até o tolo passa por sábio se ele ficar calado. Isso é bíblico, né? Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa fala, né? E isso é ser impecável, né? Isso está dentro e dependendo do que a gente fala, do que a gente expõe, a gente vai excluir ou não, né? É uma das vertentes que a nossa fala pode tomar. Então, vamos ter cuidado, vamos ser impecáveis com a nossa palavra, com a nossa fala, né? Vamos lembrar da lei do pertencimento, da lei sistêmica, porque dentro de um sistema todos têm direito a pertencer. E isso não quer dizer que porque o outro pertence, que eu tenho que concordar com a postura do outro, que eu tenho que concordar com as atitudes do outro. Não, eu só deixo ele pertencer, eu fico com o que é meu e deixo o outro com o que é do outro, tá? Com leveza, não precisa de ficar carregando ali, né, aquela angústia, mas eu discordo, mas eu não quero saber e tal. É só você não excluir, é só você dar um lugar para aquela alma, para aquela figura, para aquela energia no seu coração, né? Você não precisa concordar com as atitudes dela, tá? Então, a palavra constrói ou destrói laços, né? Olha aí a ligação com o pertencimento. Ao sermos cuidadosos com o que falamos, promovemos inclusão e fortalecemos o sentimento de pertencimento com os outros. Palavras mal colocadas podem causar exclusão e mágoas. Gente, olha a importância disso. Isso é muito profundo, né? E eu peço assim que a gente faça uma análise, todos nós que estamos aqui, a gente faça uma análise, né? Porque às vezes a gente está praticando atos de exclusão de uma forma inconsciente, né? Eu vou contar um caso para vocês aqui. Eu tenho uma amiga que mora fora
E eu mandei para ela, né, por correio, uma lembrança, e ela não falou nem que recebeu, nem que não recebeu, né? E aí eu me senti, falei assim, poxa, podia ter só dado um joinha, né? Ó, valeu, recebi. Não falou nada. Então, eu também não falei nada. E aí ontem, né, eu fiz a live falando sobre os 4 compromissos, não estava excluindo, não estava com raiva, tá, gente? Mas eu fiquei assim, falei, poxa, eu achei que fosse uma falta de consideração, mas eu não sei o que o outro tá passando, né? Então, de alguma forma, eu fiz um juízo de valor dentro de mim. E eu estava no grupo ontem da Liliane Zausa, do Enneagrama, ontem à noite, a gente conversando, e eu falei que eu tava com esse desconforto, né? E aí as meninas falaram, não, manda uma mensagem, vê o que tá acontecendo. Eu mandei. E ela me respondeu prontamente, né? Que tá em processo de mudança, que tá com muitas coisas e tal, que depois ia me ligar com calma pra conversar. Então, olha pra vocês verem como que a gente cria mal entendidos dentro da mente da gente, né? Por, às vezes, um simples gesto de pegar, de esclarecer, de pontuar, né? E mesmo assim não tinha conflito, não tinha intriga, não tinha briga, não tinha raiva, não tinha nada. Mas não tinha comunicação também, né? Então é sobre isso, né? A gente posicionar, às vezes a gente dá um passo, às vezes a gente fica assim, mas agora eu mandei, eu que tenho que esperar a resposta, eu que tenho que receber. E não é bem assim, né? Então, relação é relar. Tem hora que às vezes machuca, às vezes sai uma faísca daqui, um pedacinho aqui da outra pele e arranha a gente, mas é sobre isso. Senão a gente vai empobrecendo as nossas relações, a gente vai excluindo. Não me mandou nada, agora também não quero mais saber, né? E aí, olha pra vocês verem que equívoco, né? E assim, é um equívoco miserável, porque vai nos tornando miseráveis, né? Nós vamos ficando pobres de relacionamentos. Então, é sobre isso. Às vezes a gente não tem que adivinhar, né? Às vezes a gente pode e deve dar um outro passo para ver o retorno, né? Então, aí a gente vai falar da ordem. Não leve nada para o lado pessoal. E isso tá tão ligado à hierarquia, gente. Tá tão ligado à hierarquia, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Escuta essa, é uma chave. Se você tem problema com a sua chefia, né? Se você não gosta de que chame sua atenção, se você tem problema ali de receber orientação, não tô falando nem de ordem, né? Porque a gente não é escravo. Mas, às vezes, a hierarquia dá ali com um tom de, olha, eu preciso que você faça isso e PT saudações, né? Tem gente de todo jeito e tá tudo certo, que nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor quanto a isso. Mas às vezes aquilo vem pra gente como se fosse uma facada. Às vezes o outro falou normal ali, olha, eu preciso que você faça isso, porque precisa mesmo, tá ali dentro do ambiente de trabalho, ou às vezes é seu cônjuge, né? Às vezes um amigo, uma amiga que tá te pedindo ali um favor, mas não falou, por favor e tal. Às vezes veio assim de uma forma mais seca e mais enxutinha mesmo. E aí a gente às vezes melindra, né? Então, quando você tem problema com hierarquia no trabalho, né, ou com o par, assim, que você não aceita sugestão, que você não aceita ali uma orientação, né, às vezes um pedido que não foi, com tanto por favor, por favor, por favor, provavelmente você tem um problema hierárquico com os seus pais, né, porque aí aquilo aciona o gatilho lá de trás, falou, opa, né, então é importante olhar para isso, ver de onde que veio esse fio para você não ficar tão irritada quando o seu chefe te pede uma coisa, quando seu marido, quando sua esposa te pede uma coisa, você não se sentir menosprezado, você não se sentir melindrado, melindrada, né? Então, não leve nada para o lado pessoal. Olha como isso está ligado à hierarquia, né? Não leve nada para o lado pessoal, não é contra você, né? Às vezes é até seu favor mesmo, é para você, é para o bem maior, é para aquele conjunto que você faz parte, né? Para aquele sistema ali. Então, a gente vai falar do pilar sistêmico, né, de ordem. Cada pessoa tem um lugar no sistema familiar. E quando a gente está fora do nosso lugar, fica muito pesado pra gente. E quando essa ordem ela é respeitada, o equilíbrio se mantém. Eu sou menor que os meus pais, né? Eu tô pensando aqui que meu pai já tá ficando mais velho, eu tenho que olhar isso, tenho que cuidar disso, né? Será que eu fico já olhar o financeiro dele? Porque, gente, meu pai tá lúcido, meu pai tá ótimo. Que olhar o quê? Ele cuida da vida dele financeira, né? Se eu no momento que eu ver se que pode, se chegar esse momento que ele possa precisar, aí eu posso oferecer uma ajuda, oferecer, né, para ver se ele realmente precisa, se ele deseja mesmo essa ajuda ou não. Né? Então, às vezes a gente quer passar por cima do outro, às vezes a gente está até com boa intenção, mas a gente sai do nosso lugar, né?
e quer salvar o outro, quer entrar no lugar do outro. Às vezes o outro nem tá precisando e a gente quer pular na frente, né? Quer colocar a nossa energia na frente. Então, isso é um erro, gente. Isso é um erro, porque às vezes a gente pode fazer isso até por amor, mas esse não é um amor que vê, esse é um amor cego. O amor que vê, ele é mais calmo, ele é mais paciente. O amor que vê, ele respeita, ele não passa por cima do outro, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, que às vezes a intenção é boa, mas às vezes é uma intenção ali de ego, de querer salvar, né? Quem nem tá precisando de salvação. E às vezes a gente se intromete na vida do outro e isso causa um desconforto tanto pra gente quanto pro outro, né? Então, dentro, né, do compromisso, né, dos pilares, dos 4 compromissos, não leve nada para o lado pessoal. Então, ao respeitar o lugar dos outros, né, e o seu lugar também, né, a gente não interpreta as atitudes alheias como ofensas pessoais, principalmente que vem diz respeito à hierarquia, né? Honramos a ordem dos relacionamentos, né? Se eu tenho um chefe, ele é meu chefe, né? É óbvio que ele precisa me respeitar, isso é o básico nas relações, como eu também preciso respeitá-lo, mas eu não posso me melindrar toda vez que o meu chefe me passa uma orientação, me faz um pedido, né? Me passa algo, uma demanda para eu fazer, né? Porque se ele me pontua, olha, você fez isso assim, 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 eu acho que é melhor assim, eu gostaria que da próxima vez você fizesse desse jeito. Eu não posso me melindrar, porque aí eu sou dona da razão, né? Eu saio do meu lugar, né? Se eu soubesse tudo, talvez eu fosse a chefe, talvez eu não estivesse mais naquele lugar, eu era o CEO da empresa. Então, gente, é importante a gente olhar para essa questão da hierarquia, olhar por que às vezes a gente se ressente, por que às vezes a gente entra no lugar de melindre, né? E se isso é uma infantilidade, uma imaturidade, se a gente está fora da ordem, ou se realmente aquela postura foi agressiva, foi arrogante, e a gente pode pontuar isso, né? Olha, aquele jeito que você falou comigo, eu achei que, né, passou um pouco ali do razoável, do respeito entre colaboradores e tal. Isso eu tô falando, tô dando exemplo aqui do ambiente de trabalho, mas em todas as nossas relações, né? Às vezes também numa conversa ali, numa discussão acalorada, né, o marido ou a esposa pode passar ali daquele limite do razoável, do respeito, né? E isso é uma coisa que a gente precisa prezar, a gente precisa ter respeito para o outro para a gente também ser respeitado, né? Está dentro da nossa impecabilidade da fala e também a impecabilidade das ações, né? Das atitudes, da ordem, da lei, da hierarquia, né? Essa lei sistêmica que nos rege. Então, aqui nós estamos falando de uma hierarquia, mas isso não diz respeito à falta de respeito, né? Falta de ética com o outro, muito pelo contrário, né? O nosso lugar é leve e a gente olha com bons olhos por estar no nosso lugar e fazer o nosso papel dentro do nosso sistema familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho, onde quer que a gente esteja, né? Quando tá pesado é porque a gente está fora, quando o nosso lugar é leve. E aí, como é que, André, a gente conecta, né? Vamos fazer uma conexão aí do pilar hierarquia dentro da sistêmica com não leve nada para o lado pessoal. Quando deixamos de levar as atitudes dos outros para o lado pessoal, tudo é contra mim, eu sou um alvo, eu sou uma coitada, né? Mantemos a ordem e os papéis corretos nos relacionamentos, a gente pontua, a gente é assertivo, né? Sem sobrecarga emocional ou interferências desnecessárias. Gente, muitas vezes nós estamos cansados emocionalmente, energeticamente, porque a gente está com a sobrecarga emocional. E essa sobrecarga vem de onde? De desordens, de desequilíbrios, né? A gente às vezes desassocia do nosso próprio eu, porque tem hora que a gente fala assim, não, a única coisa que eu posso fazer para não pirar é dissociar, né? E isso traz uma desordem, um desequilíbrio. A nossa vida perde o prumo ali, né? Do viver, do bem viver.
fica tudo muito pesado e às vezes a gente fica num estado de desequilíbrio, de inconsciência que começa a afetar todos os nossos campos, todas as nossas relações, né? O nosso equilíbrio de saúde, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio financeiro. Então, eu sei que nós temos muitos pratinhos para manter equilibrados, né? Mas quando a gente está dentro da nossa própria essência, quando a gente está com consciência, quando a gente sai do piloto automático, quando a gente está vivendo do presente para o futuro, quando eu estou no momento presente, né, eu saio daquele passado, eu paro de ruminar as coisas do passado, né, eu paro de viver naquele estado de depressão ou de viver no estado de ansiedade extrema, né, de ficar só projetando um futuro, às vezes até catastrófico, e venho para esse momento presente, onde eu tenho o poder de agir, né, onde eu tenho a maestria, onde eu tenho o cetro da minha vida, fica mais leve, sabe? Eu sei que falar assim, às vezes a gente não sabe como posicionar, só respira, né? Faz um yoga. A Roande aí tem yoga, né? Na empresa dela aqui na Orla, aqui da Pampulha, na Contemple, né? Então faz um yoga, se restabeleça, restaure, né, o seu equilíbrio, vem para dentro de si, que aí você vai começar a enxergar, né? A gente vai tirando aquela nuvem, aquela fumaça negra que às vezes está em torno dos nossos olhos e não nos deixa raciocinar direito, né? Então, autocuidado. Ah lá, ó, Roande colocou isso, gente, todo mundo no yoga. A Roande tem a casa Contemple, que é aqui na Orla da Lagoa, um lugar maravilhoso, com a professoras de yoga maravilhosas. Gente, o yoga, ele restaura. O yoga é uma bênção, assim. Às vezes a gente acha que aqueles asanas, né, são sem sentido e tal. Às vezes a gente está procurando um emagrecimento e acha, mas o yoga não vai fazer isso. Pratiquem yoga, depois vocês me contem, né? A virada de chave que o yoga dá nas nossas vidas é surreal, é surreal. Aquilo ali tudo, todos aqueles exercícios, todas as práticas, todos os asanas, são todos intencionais. Ali não tem nada que não seja em prol da saúde, sabe? Então vale a pena demais. Eu recomendo muito para os meus pacientes, para os meus clientes, né? Fazer yoga. Então, e aí a gente vai para o equilíbrio entre o dar e o receber, né? E tá conectado, a gente fez aqui uma conexão com... Não faça suposições. Não faça suposições. Cheque. A gente não confia nem desconfia, a gente confere, né? Porque se eu fico só na desconfiança, o fulano tá assim, tá fazendo isso comigo. O fulano tá querendo puxar meu tapete. Não é que a gente confia, né? Eu falo assim brincando, porque isso era uma fala que a gente usava no banco. Não confio nem desconfio, eu confiro, porque tá falando de dinheiro, né, gente? Tinha que conferir, tinha que passar o malote, tinha que passar o dinheiro pra tesouraria e tal. Mas vamos conferir o que o outro está pensando, vamos conferir com a gentileza, com a amorosidade, vamos checar em vez de ficar fazendo suposições, né? Vamos ter esse equilíbrio, prezar pelo equilíbrio entre o dar e o receber em todas as nossas relações, né? Eu não contei aqui para vocês no início que eu tava lá chateada, que eu mandei um presente para minha amiga, ela não me retornou, não falou nada, que gostou, que não gostou, nem falou que tinha recebido e tal. E aí eu chequei ontem, eu mandei a mensagem, e aí ela me respondeu, nossa, eu tô em débito com você, eu tô na correria, eu tô fazendo mudança e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes eu ia ficar melindrada com uma coisa que não tem nada a ver, não é contra mim, é em favor dela, ela tá lá com os processos dela, e nós todos temos muito processo, gente. Quem aqui que não tem problemas para resolver? Todo dia na hora que eu acordo, eu já não tenho mais aquela inconsciência de achar assim, tomara que hoje não tem problema. Eu falo assim, não, tomara que hoje eu dê conta de resolver a treta que vier, né? Adulta é para isso. Eu não tô fugindo de problema. Eu quero ter energia, ter disposição, ter coragem, ter discernimento para resolver da melhor forma possível. Se eu vou ficar fugindo de problema, eu vou ficar sempre chateada, eu vou ficar sempre na fuga, né? E tem coisas que às vezes eu paraliso assim, falo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai respirando, a gente vai mentalizando, a gente vai pedindo uma solução, a gente vai conectando ali com o problema, porque dentro do problema está a solução, gente, ele não está apartado do problema. Se é um quebra-cabeça, ele tem que estar junto, vocês concordam? Só que às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente tem apego, a gente não quer resolver, né? A gente quer ficar com aquele problema de estimação, aí são outros 500, né? Aí é outra coisa. Mas que a gente
deve todo dia pensar que eu tenho a força, coragem, energia, discernimento, sabedoria para resolver os problemas, sim. Porque se for ficar chateado todo dia que tiver problema, não tem Rivotril que tolere, que dê conta. Nós vamos acabar com o estoque da farmácia, né? Porque tem mesmo, faz parte, né? E agora as coisas estão aceleradas, nós estamos num período de transição planetária, mais demandas vão vir, o carteiro está entregando, o carteiro está soltando aí para tudo quanto é lado as encomendas. Não acha que o carteiro errou que não é para você, não? Ó, vida, ó, azar, Deus, que injustiça, eu recebi isso aqui, meu Deus, logo eu, tão boa. Resolve, fica livre, passa a borracha, né? Resolve da melhor forma possível. Então, gente, dentro do pilar sistêmico do equilíbrio entre o dar e receber, nas relações saudáveis, há um fluxo de trocas. Gente, vamos parar com esse negócio de Madre Teresa de Calcutá. Eu dou, mas eu não quero nada em troca. Nós somos humanos. A gente quer receber, a gente quer ser reconhecido, sim. Né? Não é tão bom? Aí você sai ali, você toma banho, você vai trabalhar, chega ali, a pessoa fala assim, isso não é nada, tá? Só vou dar um exemplo que fala assim, nossa, como que você tá bonita hoje? A gente não fica feliz, né? Por que a gente acha que a gente vai fazer tudo pro outro sem troca, né? Por que a gente acha que a gente não merece? Tem pessoas que têm dificuldade para receber, né? Outro dia eu tava com uma amiga e meu marido ofereceu para ela um lanche. E ela custou a conseguir receber, sabe? E era uma coisa assim, gentil, que estávamos juntos ali, né? E às vezes a gente tem dificuldade de receber um carinho, um gesto, um elogio, né? Fala assim, nossa, que blusa bonita. Ah, foi baratinha. Gente, que blusa bonita. Ah, obrigada, que bom que você gostou. Eu também gosto dessa blusa. Qual que é o problema? Qual que é o problema de receber elogio? A gente não sabe, às vezes, receber, a gente só quer dar, mas a gente fica em desequilíbrio. A gente perde energia só dando e não tendo a humildade para receber. Nós somos humanos, são trocas e trocas justas, né? Então, oi, Si, bom dia, minha princesa. Vai com Deus, tenha um lindo dia. Nas relações saudáveis tem que ter equilíbrio, sim, né? Entre o dar e o receber. Uma relação de casal, quando só uma parte dá e a outra só recebe, daqui a pouco eles perdem a conexão. Um fica se sentindo culpado de só receber e o outro fica se sentindo às vezes superior ou às vezes injustiçado de só dar, né? E isso não tem a ver com financeiro, porque às vezes a gente pensa, mas o homem sustenta a casa e a mulher está ali dentro da casa. Se ela está dentro da casa, ela está fazendo a gestão da casa, ela está fazendo o acompanhamento às vezes dos filhos, às vezes ela está fazendo, auxiliando na gestão da empresa. Não é sobre isso, gente, é sobre equilíbrio de troca. Não quer dizer que um tem que fazer isso, outro tem que fazer isso. Tem que ser uma justa troca entre o casal. E cada casal tem a sua própria música, tem a sua própria dança, né? Do mesmo jeito que colegas de trabalho, que ambientes de escola, né? Na época eu estava na escola, eu fazia todos os trabalhos do meu grupo e eles apresentavam. Estava errado? Não sei, para mim estava justo. Eu fazia o trabalho e outras pessoas apresentavam. Eu não gostava de apresentar naquela época, né? Eu tinha dificuldade de falar em público. Então, para mim, a troca era perfeita. E os meus colegas também adoravam, que eu entregava já tudo prontinho na mão deles. Então, justa troca é o que é saudável para mim e que é saudável para o outro, né? A gente precisa, né? Se as trocas que você, das pessoas, dos ambientes que você participa não estão justas, pontua, fala, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso mais do seu apoio, do seu suporte, estou me sentindo sobrecarregado, estou me sentindo sobrecarregada, né? É lícito falar, né? É lícito pedir ajuda, né? O que não é muito legal é você esperar a pressão soltar, né? E a tampa da panela de pressão voar lá no teto e você sair, porque você nunca me ajuda, porque você não tá vendo o que tá acontecendo, porque eu tô aqui sobrecarregada. Aí não é legal, porque aí você tá tendo uma catarse e aí você não tá conversando como adulto. Antes da panela de pressão estourar, se posiciona, pede ajuda, faz o que tem que ser feito, né? Busca aí o equilíbrio da troca, tá bom? Então, o compromisso, né? Não faça suposições. Assumir algo sem confirmar pode quebrar o equilíbrio das trocas, né? Assumir é quando eu assumo. Eu tenho ali uma suposição na minha cabeça, como ontem, né? Falei, nem deu bola e tal. E
a gente não alinha expectativa. Eu fico com aquilo, com a minha versão, mas eu não busco saber a versão do outro. Eu não busco falar pro outro como que eu me senti em relação àquilo. Não em acusação, mas olha, eu me senti mal, que você nem me deu um ok, não falou nada. Eu achei que não teve importância aquilo que eu fiz para você, né? Então, aí o outro vai falar, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu tô aqui tão envolvida que eu deixei para depois, então você me desculpa, não foi isso que aconteceu, não é assim. E aí esclarece, gente. E aquilo não vira uma bola de neve, né? Então, a gente assumir uma coisa que tá só na cabeça da gente é muito perigoso, porque isso pode sim deteriorar as relações. Então, expectativas não verbalizadas geram frustrações, né? Eu quero uma coisa, mas eu não falo. Aí eu penso que a Ruande tem que adivinhar. Ela não tem que adivinhar, não. Eu sou adulta, eu tenho que falar. Os pais que têm que adivinhar as coisas quando o bebezinho que não sabe falar tá sentindo, né? Porque aí tem que adivinhar. Os pais, os cuidadores, a babá, o avô, a avó, quem tá lá cuidando do bebê, né, na escolinha. Aí, tá com cólica, né? O dentinho tá nascendo, tá doendo a gengiva, tá com febre e tal. Vamos olhar aqui, medir, colocar um termômetro. É isso, mas nós adultos, nós precisamos falar, né? O outro não tem obrigação de saber o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, né? Então, assim como nas constelações, o equilíbrio entre o dar e o receber de uma comunicação clara e livre de suposições, né? Isso, de confirmar as expectativas, garante harmonia e evita desentendimentos. Olha que lindo é isso. Olha como que a gente é adulto quando a gente se posiciona dessa forma, né? E nós estamos vivendo uma vida de adultos, né, gente? Então, a gente precisa ser adulto, né? Então, por último, veio, né, a aceitação do destino, que isso, né, também é uma coisa que a gente trabalha muito nas constelações, embora esteja fora daquelas 3 leis que é de hierarquia, equilíbrio e pertencimento, mas a gente aceita o destino, né? Eu não fico lutando com o passado, porque não vai adiantar nada, ele já passou, né? Aquele destino já se cumpriu, né? Eu posso ressignificá-lo, mas lutar com ele, eu vou perder força, né? Porque já passou, já tá feito. Então, tem a ver com o pilar dos 4 compromissos, dê sempre o seu melhor, né? Então, aceitação do destino no pilar sistêmico. Cada pessoa tem a sua própria trajetória, com alegrias e desafios. Todos temos desafios, gente. Honrar e aceitar o próprio destino e o destino dos outros nos traz força para seguir em frente. Eu fico com o que foi, daqui para frente eu busco fazer de acordo com o que eu desejo, né? Mas o que foi, foi. Né? Então eu vou ressignificar, vou ver se essa história é a história que eu tô contando para mim mentalmente mesmo, se eu estou na melhor versão, porque às vezes eu estou hipnotizada, às vezes eu estou ali naquele looping e eu não tô vendo exatamente o que aconteceu, às vezes eu estou no vitimismo, né? E o compromisso, né? Dê sempre o melhor, que está dentro dos 4 compromissos, né? Dar o melhor, respeitando os nossos limites a cada dia, né? Tem dia que a gente está aqui, tem dia que a gente está aqui no padrão vibracional e energético, tem dia que eu dou conta de fazer 200%, tem dia que eu dou conta de fazer 100%, tem dia que eu estou custando para fazer 50%, 70%, né? Então isso é aceitação, o que é possível, vou fazer o meu melhor dentro do que é possível para mim hoje, né? Então reconhecer que mesmo nas adversidades a gente pode fazer o melhor e que esse melhor é suficiente dentro do que é possível naquele momento, gente. Né? É claro que a Andréia de hoje, ela decide muito melhor do que a Andréia de 10 anos atrás. E a Andréia daqui a 10 anos vai decidir ainda muito melhor do que a Andréia de hoje, né? Porque eu estudo para isso todos os dias. Eu busco autoaprimoramento todos os dias, gente. Então é óbvio que a minha versão daqui a 10 anos vai ser uma outra pessoa, né? Não vai ser mais esse avatar que vos fala aqui, é uma outra energia. Eu estou trabalhando para isso, né? Então a conclusão é que tanto os pilares sistêmicos quanto os 4 compromissos nos convidam a viver com consciência. Tudo está ligado a consciência e escolhas, né? Equilíbrio e respeito nas relações. Enquanto os pilares sistêmicos se concentram em harmonizar as dinâmicas familiares sistêmicas, né? Porque sistemas são todos os sistemas onde a gente faz parte, não só do nosso grupo familiar, do nosso sistema familiar. Os compromissos de Dom Miguel Ruiz
propõe a mudança individual de comportamento e de perspectiva, ampliar a consciência, que, por consequência, impacta em nossas relações conosco e com os outros, né? A gente tem um olhar mais assertivo. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Oi, Rodrigo, querido. A live vai ficar gravada, viu? Nós estamos quase aqui encerrando. Que bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Lilinda, bom dia. Falei aqui do nosso encontro do Enneagrama ontem, como que me fez até solucionar uma demanda minha. Olá, Rodrigo. Olá, Lili. Que bom tê-los aqui conosco. Gente, Rodrigo e a Lili, né, eles são instrutores de Enneagrama. Ontem eu estava fazendo parte, né, participando de um grupo da Lili e foi uma delícia, assim, né, e já solucionei aquela demanda que eu falei com vocês ontem lá, depois eu te conto, mas eu solucionei ontem e me trouxe muita leveza, sabe? Então a gente precisa praticar o que a gente aprende, né? Se eu aprendo aqui, depois no mesmo dia, vem isso lá pra mim na aula da Liliane e eu não tomo a solução, eu perco a solução, eu deixo ela passar, né? E foi excelente, foi um start, assim. Então, se alguma coisa aqui pra você dessa conversa que a gente teve hoje fez sentido, gente, vai em direção à cura, dá aquele passo que você precisa, se movimenta pra se libertar. Hoje ontem eu também tava leve, mas eu fiquei mais leve ainda, né? Eu tive uma demanda a menos, ruminando, né, no meu inconsciente, no meu consciente. Nossa. Então, a vida é sobre isso, sobre nos liberar de pendências, resolver situações daquela forma, do ganha-ganha, do equilíbrio entre o dar e o receber, porque é sobre isso, né? E a gente aprende, a gente sobe muitas oitavas, e eu acho que isso não me pega de novo não, porque eu já aprendi a lição, né? Então eu quero ter erros diferentes. Ai, mas você quer errar? Não quero. Mas eu sei que eu vou errar. Então, que eu tenha novos erros, que aqueles que eu já aprendi, eu não erre mais naquilo, né? Que eu me dê a oportunidade de conhecer algo novo, de fazer algo novo, de aprender algo novo, né? Com as minhas próprias experiências. É óbvio que eu só quero acertar. Mas quem sou eu, né, gente? Eu sou um aprendiz. E aprendizes, com certeza, erram e acertam e corrigem e refazem. E tá ótimo, né? E vamos subir nas oitavas, como falou a Lili aqui. Gente, um lindo dia para quem chegou depois e quiser assistir. Eu vou deixar a live aqui gravada, viu? Tomem a solução. Se veio para você, não deixe escapar. Faz o que tem que ser feito, né? A vida é sobre isso. Eu tenho certeza que vai ficar tão levinho quanto eu estou hoje. Lindo dia para vocês. Linda semana. Nos encontramos amanhã às 7h30. Fiquem todos com Deus.